Olá! O vereador de Barueri, Jânio Gonçalves, que foi torturado por criminosos em sua casa, continua no hospital. Ele, felizmente, segue com um quadro clínico considerado estável pelos médicos. Na segunda-feira pela manhã, 3 homens assaltaram a residência do vereador Jânio Gonçalves de Barueri. A cena do crime foi reconstituída para esclarecer alguns pontos. Após levar um dos filhos na escola, o casal voltou para casa por volta das 6 horas da manhã com o filho caçula de 4 anos, quando foram abordados pelos assaltantes armados. Os meliantes queriam 2 milhões de reais, pois tinham certeza que o vereador possuía esta quantia em casa. Jânio negava e as agressões aumentavam, até coronhadas ele levou. Os bandidos reviraram a casa do casal atrás do dinheiro. Até a terra do jardim foi mexida. Luciana e o filho foram mantidos na sala sob a mira de arma por cerca de 1 hora. Sem achar o dinheiro esperado, os bandidos roubaram alguns pertences particulares, como o par de aliança do casal, computadores e cerca de R$ 600. Em um momento, os celulares dos bandidos tocaram e cada um deles respondia que a quantia procurada não tinha sido encontrada. Com isso, ameaçaram o vereador de morte com uma seringa e uma ampola, afirmando que iriam injetar um produto nele se ele não entregasse a quantia desejada. O vereador negou que possuía esse valor e foi levado até a cozinha da residência e foi amarrado. Na sala, sua esposa também foi amarrada. E antes de ir embora, um dos invasores falou para a criança desamarrar os pais depois que eles saíssem. Dito e feito, com os pais liberados, a mãe ligou para o último número que constava na memória do celular, que era de Levi, o seu filho, que socorreu Jânio e levou para o Hospital Municipal de Barueri. Jânio está sendo monitorado pela equipe da UTI. Segundo o último boletim médico do hospital do dia 6 de setembro, o seu quadro já evoluiu com uma relativa melhora. A ventilação mecânica usada para respirar já tinha sido removida. Porém, o paciente ainda tem dificuldade respiratória, está agitado e com uma confusão mental. Nos exames laboratoriais, descartaram a possibilidade de infarto do miocárdio. Então vamos torcer aí por uma melhora rápida do vereador Jânio Gonçalves. E terminou mal a tentativa de fuga de um ladrão na Estrada dos Romeiros. Os guardas de Barueri localizaram um Gol verde roubado com 2 homens, sendo um apenas de 13 anos. O seu comparsa correu para o matagal, mas acabou despencando de um barranco de 3 metros e foi encontrado desacordado. E depois de 4 meses de apuração, o setor de investigações gerais de Osasco prendeu, olha só, 14 pessoas de uma quadrilha ligada ao PCC, que comandava o tráfico de drogas aqui na região oeste. Um dos presos foi um dos gerentes da quadrilha. Ele mantinha em casa 50 quilos de maconha, 23 quilos de cocaína e 1 quilo de crack. E é claro que também os materiais para a produção e embalagem das drogas. E além disso, havia uma pistola 40 de uso restrito da polícia e munições. A demora na entrega da Via Parque se tornou um grande problema para os moradores, principalmente com o crescimento do bairro, e cada vez mais as vias ficam congestionadas. Alphaville surgiu na década de 70, criado e idealizado por Yojiro Takaoka, sócio da empresa Albuquerque Takaoka, na antiga fazenda Tamboré do conde Honório Penteado. Com estilo americano e casas de alto padrão em condomínios fechados, Alphaville foi crescendo com os anos. Com muitos empreendimentos e empresas, o município deixou seu lado interior e começou a se tornar uma cidade. No começo, a única via que cortava o bairro todo era a Avenida Yojiro Takaoka. Mas com o trânsito e excesso de carros, foi construída uma outra opção, a via no Tamboré. Mas mesmo assim, hoje, isso é muito pouco. Daí surgiu uma nova obra, a Via Parque. Um projeto idealizado em 2014
que ligará a Avenida Yojiro Takaoka à Avenida Andrômeda, com a opção de continuar na própria via até a rodovia Castelo Branco. O governo do estado de São Paulo investiu cerca de 14 milhões e meio de reais e uma obra com prazo de entrega para o final de 2015. A duplicação da Via Parque já foi paralisada por falta de pagamento do governo federal por conta das condições climáticas e agora por causa da remoção ilegal de árvores das margens do Rio Tietê. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no trecho de 1,2 km, a Prefeitura de Barueri foi multada em R$ 27 mil por infringir as regras de preservação ambiental. Ou seja, tirou parte da vegetação nativa da Mata Atlântica sem autorização. Porém, até que a CETESB aprove o plano de remediação ambiental de Barueri, o projeto continuará paralisado. Em Santana de Parnaíba, a obra até que está em andamento, mas há uma demora muito grande na remoção das pedras que existem no terreno e há poucas máquinas trabalhando. E com isso, quem é prejudicado é o motorista da região, que precisa ficar no trânsito por falta de planejamento dos órgãos responsáveis. A nossa equipe vai continuar de olho nesse projeto da Via Parque até que a Via Parque seja liberada para os moradores. E a previsão do tempo para essa sexta-feira vai ser de sol com muita nebulosidade. A máxima vai ficar nos 22 graus e a mínima vai ser de 11 graus. E as campanhas eleitorais já estão liberadas aí na TV e no rádio, mas em horários e locais adequados. Então, caso você veja propagandas irregulares, compra de votos ou outras ações ilegais, denuncie. Acesse o site da Justiça Eleitoral, que está passando aqui embaixo na tela, ou baixe o aplicativo Pardal. Uma placa colocada em uma área de preservação ambiental no Tamboré vem criando aí muita polêmica nas redes sociais aqui da região. Porém, como está escrito, corte de eucalipto para reflorestamento de vegetação nativa gera uma dúvida, então acompanhe e entenda esse caso. O eucalipto, dependendo de como é plantado, exige muita água para sobreviver. Por isso, muitas vezes, pode secar os lençóis freáticos. O corte e o transporte de algumas espécies, como eucalipto, não precisam de nenhum tipo de autorização prévia, exceto para o corte de espécies florestais exóticas, em áreas de preservação permanente, em substituição ao plantio como espécies nativas, como é o caso. O reflorestamento de vegetação nativa pode ajudar a natureza. Para se ter uma ideia, uma árvore adulta pode absorver do solo até 250 litros de água por dia, ajudando a evitar enchentes. Mas não é só isso. Junto com essa água, muitos nutrientes de matérias orgânicas são absorvidos pelas raízes e transformados através da fotossíntese em alimento para toda a planta. Por sua vez, as folhas, frutos e raízes servirão de alimentos para outros animais. Enfim, o reflorestamento beneficia todo mundo. A nossa equipe entrou em contato com o tecnólogo responsável pela reserva, Elifas Moraes, que nos informou que Santana de Parnaíba irá plantar espécies nativas da Mata Atlântica em um trecho da Reserva Biológica Tamboré, para enriquecer a flora, pois esse pedaço apresenta uma baixa diversidade de espécies nativas. Inicialmente serão plantadas 1.500 mudas. Todas as licenças legais foram emitidas pela Prefeitura e pela CETESB, e os técnicos ambientais do local estarão acompanhando as ações de perto. Bem rica essa matéria aí da Roberta Marques, cheia de informação com relação ao reflorestamento aqui da região. E agora uma dica para os microempreendedores, porém só agora para o mês de setembro. O Posto Sebrae de Barueri oferece oficinas gratuitas. No dia 15, o tema vai ser Marketing para o período de poucas vendas, das 18 às 22 horas. E no dia 29, também no mesmo horário, terá Sei Informar Preço. Gostou? Então, para se informar mais e realizar as inscrições, ligue no telefone 4199-1333. E no próximo bloco, teve desfile cívico em Barueri. E tem pôquer no shopping aqui da região. E a agenda cultural está imperdível. Essas e outras informações logo depois do intervalo. Eu te espero já já.